O que é destaque nesta edição? Manaus viveu quarta-feira de dilúvio. Choveu 86 milímetros. Em várias áreas, os pluviômetros registraram 150 milímetros. Defesa Civil informou 11 ocorrências. Ruas alagadas e acidentes de trânsito deixaram a cidade em estado de alerta. Projeto de lei do reajuste salarial dos professores já tramita na Assembleia Legislativa e deve ser votado na semana que vem. Mais de 90% da população do estado já recebeu a vacina contra a influenza A, diz Ministério da Saúde. Senado aprova fim de carência de plano de saúde para emergência. Ministério Público vê indícios de que Flávio Bolsonaro comprou e vendeu imóveis para lavagem de dinheiro. Ministério Público Federal pede suspensão do decreto das armas de Bolsonaro. Trump declara emergência nacional contra empresas estrangeiras de comunicação e suspende voos para a Venezuela. A imprensa norueguesa diz que governo e oposição venezuelana negociam em Oslo. Copa do Brasil. Flamengo derrota o Corinthians no Itaquera. Jogos de Fluminense e Santos terminaram empatados. É envolvido com drogas, homem é executado no Cidadão 6. Após assaltarem motorista de aplicativo que usava tornozeleira eletrônica, 2 bandidos são derrubados de motocicleta. Um foge e outro acaba morto a pauladas e pedradas no Monte Pascoal. É o Jornal da Manhã que começa agora. 5h49. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. O Climatempo previa ontem 31 milímetros de chuva e caiu mais de 86. Em algumas áreas da cidade, a precipitação pluviométrica foi de 150 milímetros. Chuva leve já aconteceu no início da madrugada. O tempo continua instável, com céu nublado, e o Climatempo falando em mais 35 milímetros de chuva. Manaus amanhece com 23 graus de temperatura e a máxima de hoje não ultrapassa os 30 graus. A umidade do ar está em 86% e a velocidade do vento é de 18 km/h, que para a meteorologia é suave. Agora 5h51 em Manaus. Hoje é quinta-feira, 16 de maio. Chegamos aos 136 dias do ano. Faltam 229 para terminar 2019. Dia de São João Nepomuceno. Também é o dia do Gari. O Rio Negro subiu mais 8 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 28 metros e 18 centímetros. O aeroporto Eduardo Gomes operou normalmente durante a madrugada. O militar de Ponta Pelada também está aberto para pousos e decolagens. O que conta a história? 1727 morre Catarina I da Rússia, esposa de Pedro I, o Grande. Em 1850, a inauguração do primeiro navio de guerra movido a vapor em Toulon, na França. Ele foi chamado de Napoleão. 1875, violentos terremotos na Colômbia e na Venezuela causam a morte de mais de 16 mil pessoas. 1943, Segunda Guerra Mundial. Após 4 semanas de luta, as tropas alemãs conseguem vencer a resistência do gueto de Varsóvia. 1990, morre Sammy Davis Jr., cantor e ator norte-americano. 2001, os cientistas Francis Collins, Hamilton Smith, Sean Salston, Craig Venter e Jan Weisenbach, cujas equipes lideram a investigação sobre o genoma humano, são agraciados com o Prêmio Príncipe de Astúrias de Investigação Científica e Técnica. 2004, no dia 16 de maio, o estado americano de Massachusetts se tornou o primeiro a permitir o casamento legal entre pessoas do mesmo sexo. 5h52. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. A chuva que atingiu Manaus causou alagações, igarapés transbordados e desabamentos de casas, de acordo com a Defesa Civil do município ontem. Ao total, a Defesa Civil informou que recebeu 11 chamadas para ocorrências decorrentes da chuva pela cidade. De acordo com a Defesa Civil, alagações em ruas e casas no bairro União da Vitória, Zona Norte, por conta do transbordamento de um igarapé na área que já havia recebido ação de dragagem pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, estão entre as ocorrências. Ainda conforme a Defesa Civil, uma alagação na comunidade Grande Vitória, no São José, um desabamento de casa de alvenaria no loteamento Fazendinha, Cidade Nova, uma casa de alvenaria com risco de desabar no bairro de Santa Etelvina, desabamento de muro no conjunto Alfredo Nascimento, Mundo Novo, Cidade Nova e na comunidade Bela Vista, no Puraquiquara, um barranco com risco de desabar no bairro de Santa Etelvina.
um deslizamento de barranco na colônia Terra Nova, além de um risco de tombamento de árvores sobre o muro no Cidade de Deus também foram registrados. Já no fim da tarde, um poste tombou na Avenida Humberto Calderaro, antiga Paraíba, após ser atingido por um caminhão na tarde de ontem na zona centro-sul. Fios caíram na via e atingiram um veículo. A motorista foi retirada com auxílio do Corpo de Bombeiros e ninguém ficou ferido. O fluxo de veículos foi interrompido nas suas vias da avenida. Um enorme congestionamento se formou nas proximidades do local do acidente. E para piorar a situação, parte de um trecho da rua Tefé a Santa Cruz Machado também desmoronou. Eu converso com Alberto Peregrini, que acompanhou tudo ontem no final da tarde, depois da grande chuva que caiu sobre Manaus. Bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia você ouvinte do Jornal da Manhã. É verdade, Paulo Guerra, tanto eu quanto todos os colegas do Departamento de Jornalismo da Difusora nos empenhamos muito ontem nessa questão da chuva. Ontem o programa Giro de Notícias, que estava sendo comandado pelo garotinho Valdir Correia, já trazia todas as informações e falando também ao vivo daquela situação do poste que, Paulo, que tombou lá, como você bem colocou, e atrapalhou muito o trânsito e fez aquele efeito dominó, prejudicando o trânsito em toda a cidade praticamente. Paulo, nós tínhamos congestionamento aí nas principais vias, a André Araújo ficou completamente congestionada e esse congestionamento chegou até a rotatória do Coroado. Chegando à rotatória do Coroado, daí já prejudicou a Rodrigo Otávio, a Alameda Cosme Ferreira, a Efigênio Salles, ou seja, aquele quadrilátero aí da zona centro-sul da cidade, sem dúvida nenhuma, foi a área mais atingida por esse incidente que ocorreu aí, acidente, melhor dizendo, na frente ali do Manaus Shopping. Pois é, e na realidade foi próximo ali, bem em frente ao Carrefour. E Peregrini, o trânsito foi desviado ali para a Rua Salvador. A Belo Horizonte também foi interditada. Foi interditada. Logo que o Manostrans chegou, fez um estudo rápido do local e já foi interditando as vias. Daí o motorista tinha como algumas ruas como alternativa, o Manostrans orientava, mas ainda assim, Paulo Guerra, a situação ficou muito complicada, o trabalho foi iniciado logo depois, porém, Paulo Guerra, o trânsito ficou daquele jeito, muito complicado realmente, atingindo inclusive a Constantino Neri e a de João Batista. Foi um caos total. Aqui na Eduardo Ribeiro também houve um transbordamento, já que bueiros entupiram e muitas lojas foram invadidas pelas águas pluviais. A galeria próxima ao relógio municipal também foi invadida, várias lojas ficaram aí alagadas, Paulo Guerra, devido aí a essa forte chuva que caiu no dia de ontem. Você colocava também aquela questão lá da Tefé, né, Paulo? Foi uma situação também muito complicada, logo que aconteceu lá, que aquele afundamento lá, houve também um rompimento lá de uma tubulação de grande porte, a situação foi bem complicada realmente. E o trânsito vai ficar complicadíssimo naquela área, né, Peregrini? Vai, Paulo, já que os trabalhos já estão até começando, mas vai demorar, né? Um pouco para terminar ali aquele trabalho. É uma via muito procurada e com certeza quem vai congestionar de vez, vai receber todo o fluxo da Tefé, deve ser a Avenida Costa e Silva, né? A famosa Silves, que agora vai receber um trânsito que já era bem disputado, agora também para os carros que vinham pela Tefé, a alternativa vai ser a Costa e Silva, vai ficar um trânsito bem pesado por lá. Peregrini, tivemos 2 mortes aí, um homem envolvido com drogas foi executado no Cidadão 6. Mais uma morte no Cidadão 6, né? Uma semana muito complicada para os moradores, de toda a comunidade, de todos que moram lá naquele conjunto tranquilo até alguns tempo atrás. Hoje já com 2 mortes em uma semana, com o tráfico de drogas tomando conta do local. O conjunto Cidadão 12 está precisando, aliás, Cidadão 6 está precisando aí de uma atenção maior por parte da Secretaria de Segurança. A situação lá, Paulo Guerra, não é fácil. E ontem, mais um crime com características de acerto de contas. Pois é, Peregrini, após assaltarem motorista de aplicativo, o detalhe é o seguinte: o motorista do aplicativo usava a tornozeleira eletrônica. Ele foi assaltado por 2 bandidos e quando eles partiam em fuga em uma motocicleta, foram derrubados. E o que aconteceu depois, Peregrini? Pois é, Paulo Guerra, o que morreu usava a tornozeleira eletrônica, né? O motorista de aplicativo não. Eles o motorista estava dirigindo o seu carro quando foi atacado por 2 homens, né? Dois que estavam numa moto. O motorista do carro conseguiu perseguir os motoqueiros, eles se desequilibraram, caíram no chão.
Um conseguiu correr e o outro, a população acertou ele e acertou bem, Paulo. Foram pauladas, tijoladas, cacetadas, pauladas, e ele ficou por lá ainda desacordado, ainda com vida. O SAMU foi acionado. Quando chegou no local, foi só para constatar a morte do assaltante, que acabou morrendo no local do crime. Só para reparar, o assaltante usava a tornozeleira eletrônica, não é isso, Peregrini? É isso, Paulo Guerra. Eu devo ter me confundido de passar a manchete logo mais cedo e devidamente advertido. E a realidade dos fatos é essa, Paulo Guerra, é que o assaltante usava a tornozeleira eletrônica. Tá bom, Peregrini, reparado, até daqui a pouco. Até daqui a pouco, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, quando voltaremos com essas e outras informações. Prestação de serviços do Jornal da Manhã. Oportunidade de emprego. A Secretaria de Estado do Trabalho, CETRAB, por meio do Sistema Nacional de Emprego, SINEAM, disponibiliza 48 vagas de emprego nesta quinta-feira. Os interessados devem comparecer na sede da CETRAB, localizada na Galeria Mais, na Avenida Djalma Batista, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping. O posto do Sistema Nacional de Emprego e Cine da Avenida Constantino Neri, bairro São Geraldo, Zona Centro-Sul, oferta a partir das 8 horas também, 21 vagas de emprego. Peregrini, estou recebendo a informação aqui de que uma obra da concessionária de água de Manaus, próximo na altatória da Suframa, bem na subida da Rodrigo Otávio, sentido Coroado. A obra tem escavadeira e homens trabalhando no local, que ocupa uma faixa inteira. E com isso, a Tefé deve ficar também, que está em parte interditada, ou o trânsito deve ficar muito complicado em toda aquela área. Daqui a pouco eu vou conversar com o Alberto Peregrini, que acabo de receber uma informação também aqui do jornalista Calbi Cerquinho. Bom dia para você, Calbi. E vou conversar com o Alberto Peregrini, que está nas ruas da cidade e traz informações. Peregrini. Bom dia, mais uma vez, Paulo Guerra, estamos voltando aí, Paulo, nas proximidades do bairro da União, tem policiamento, tem helicóptero na área, e daqui a pouco a gente vai trazer mais informações dessa ação da polícia que está acontecendo no bairro da União. É mais uma operação que a polícia realiza, não é, Peregrini? É, Paulo, sem dúvida nenhuma, mais uma vez, né, no bairro da União, que já foi o primeiro bairro a receber essa operação que a Secretaria de Segurança vem fazendo em todas as zonas, em todos os bairros da cidade. Eu lembro que o ponto de partida foi aí no bairro da União. E agora, novamente, a polícia está na área. Eu não sei se por um fato isolado ou se mais uma grande operação da polícia, mas o fato é que a área do bairro da União aí recebe nesse momento a visita de dezenas, centenas de homens da Polícia Militar. Tá bom, Peregrini, daqui a pouco mais detalhes. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. A Prefeitura de Manacapuru, por meio da Secretaria de Educação, em parceria com a Secretaria de Desporto e Coordenadoria Regional da SEDUC, realizou na manhã de ontem a abertura do 28º Jogos Escolares de Manacapuru, GEPU 2019. O evento esportivo se deu no distrito de Caviana, com a presença do prefeito Beto D'Angelo, vereadores, secretários, representantes da SEDUC e comunidade escolar. O prefeito Beto D'Angelo destaca a participação da zona rural nos Jogos Escolares de Manacapuru. Sim, a zona rural ao longo dos anos foi esquecida, quando se fala principalmente na área do esporte. Quantos anos nós temos no GEPU? Nunca foi feito, então nós estamos antecipando. Ano passado fizemos isso, estamos fazendo agora novamente. Ano passado foi feito no repartimento, agora usamos o Caviana para fazer o polo junto com a SEDUC, para que a gente possa inseri-los no nosso GEPU na cidade. Portanto, é um grande evento, temos muitos talentos aqui, temos uma garotada que precisava ser vista com bons olhos, com carinho, e isso faz com que eles cheguem na cidade para disputar o GEPU motivados e tragam, na medida do que é possível nas competições, tragam os títulos para a sua comunidade. Isso é muito bom, isso engrandece o esporte, isso engrandece essas crianças, isso fortalece o vínculo com a escola. Portanto, vamos fazer um itinerário nas comunidades grandes, trazendo as menores para participar e posteriormente levando para a sede do município, onde fazemos junto com a nossa garotada da cidade. E isso, ano passado, foi um grande sucesso, e esse ano eu não tenho dúvida quanto ao êxito e ao sucesso desse evento. Bem, Paulo, ainda se fala de esporte. Durante o evento, o prefeito Beto D'Angelo anunciou de forma inédita a realização do maior torneio de pênaltis do interior do estado, com data prevista para o mês de agosto ainda a confirmar, mas com a premiação de 20 bois
e inscrições gratuitas. No mais, os agradecimentos do secretário Raimundo Conde da CEMED, que enaltece a participação da coordenadoria da SEDUC nos jogos, na pessoa do coordenador professor Moisés Aguiar, que desde 2017 mantém essa parceria com a Secretaria de Educação do município. De Manacapuru, Zeg Deg para o Jornal da Manhã. 6h07 em Manaus, com apresentações gratuitas nesta sexta-feira e sábado. O projeto Ópera Mirim chega aos municípios de Santa Isabel do Rio Negro e Benjamin Constant. Integrando a programação do 22º Festival Amazonas de Ópera, o projeto consiste em um espetáculo de marionetes apresentado pelo grupo Pequeno Teatro do Mundo e baseado em obras famosas do repertório operístico. As apresentações serão realizadas no ginásio poliesportivo em Santa Isabel na sexta-feira e na comunidade indígena Filadélfia em Benjamin Constant no sábado, a partir das 18 horas. Milhares de pessoas lotaram no fim da tarde desta quarta-feira as avenidas Eduardo Ribeiro, Epaminondas, 7 de setembro e as praças da Saudade do Congresso no Centro Histórico de Manaus, em tom de protesto contra os contingenciamentos orçamentários de institutos e universidades federais do Brasil. Estão abertas até o dia 31 de maio as inscrições para o curso de Logística Empresarial da Universidade do Estado do Amazonas. São oferecidas 50 vagas para portadora de diploma de curso superior, bacharelado, licenciatura ou tecnólogo de todas as áreas. Os interessados deverão pagar uma taxa de inscrição no valor de R$30 por meio de depósito identificado na conta disponibilizada no edital. Para se inscrever, o candidato deverá dirigir-se ao posto de inscrição na Escola Superior de Ciências Sociais, localizada na Avenida Leonardo Malcher. Hoje e amanhã, a partir das 8 horas, será realizado o seminário de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, com o tema Desafios e Perspectivas da Rede de Proteção às Crianças e Adolescentes contra a Violência Sexual no Amazonas, no Centro de Convenção Vasco Vasques, com uma programação variada. Rodadas de conversas com esclarecimentos sobre os vários tipos de violência, oficinas, palestras, mesas redondas e mini plenária. A ação é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Assistência Social em parceria com a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas e Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, e conta com apoio da Caritas Arquidiocesana de Manaus, Fundação Amazônia Sustentável e Conselho Regional de Psicologia. Testes rápidos de doenças como HIV, sífilis e hepatite serão disponibilizados pela Secretaria de Estado de Saúde em comunidades de difícil acesso na região metropolitana de Manaus. Nesta sexta-feira, o projeto da Coordenação Estadual de IST, AIDS e Hepatites Virais da Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado, em conjunto com a Fundação de Vigilância em Saúde, levarão os serviços até a comunidade Manuel Romão, localizado no quilômetro 135 da rodovia estadual AM010. A Defensoria Pública do Estado mobilizou as concessionárias de serviços de água e energia elétrica, Águas de Manaus e Amazonas Energia, para um mutirão de atendimento à população denominado o Dia D, que será realizado na Arena da Amazônia nos próximos dias 23 e 24. Com a parceria, a Defensoria vai intermediar na solução de demandas relacionadas aos dois serviços, como negociação de débitos. O Dia D é realizado em alusão ao Dia de Defensor do Defensor Público, comemorado no dia 19 de maio. Aconteceu no início da noite de ontem no quartel-general da 12ª Região Militar a solenidade de passagem de comando do general de divisão Carlos Alberto Mansur para o general de divisão Carlos Alberto Maciel Teixeira. O general Mansur, após mais de 2 anos no comando da 12ª Região Militar, irá dirigir a diretoria do Patrimônio Histórico e Cultural do Exército, sediada no Rio de Janeiro. A unidade gestora de projetos especiais lançou o edital número 002/2019 na modalidade de licitação pública nacional. O objetivo é contratar empresa especializada para obras de microdrenagem nos parques residenciais do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, o Prosamir. Os parques contemplados serão parques residenciais Professor Jefferson Pérez, Residencial Cajual e Parque Residencial Gilberto Mestrinho, localizados no bairro Morro da Liberdade, Zona Sul, o Parque Residencial Mestre Chico, na Cachoeirinha, e o Residencial Manaus, no centro da cidade. A maior parte dos serviços que serão contratados são de obras complementares e de microdrenagem para melhorar o escoamento da água oriunda
das chuvas. E durante o mês de março, o setor de serviços do Amazonas registrou o terceiro maior índice de crescimento do país, com 1,6%. O levantamento foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, que destacou ainda aumento na receita nominal do setor. Segundo o IBGE, o setor de serviços é caracterizado por atividades heterogêneas quanto ao porte das empresas, a remuneração média e a intensidade no uso de tecnologias. Nas últimas décadas, o desempenho das atividades que compõem o setor vem se destacando pelo dinamismo e pela crescente participação na produção econômica brasileira. Inicia nesta semana a fiscalização em 32 municípios do interior do Amazonas pelo Tribunal de Contas do Estado. A inspeção vai conferir se as informações repassadas na prestação de contas referentes ao ano de 2018 entregues ao TCE até o dia 1º de abril deste ano correspondem à realidade. Nesta primeira etapa da inspeção foram selecionadas 32 cidades que receberão 21 equipes de fiscalização até o dia 22 de junho. Conforme o cronograma, as equipes de fiscalização já estão em Tabatinga, Santo Antônio do Içá, Amaturá, Guarini, Itamaraty e Maués. O prefeito Arthur Neto afirmou que 600 milhões serão investidos nos próximos 6 meses para a recuperação de 168 ruas na capital. O cronograma e as ruas beneficiadas serão divulgados no portal da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Seminf. Ainda sobre recuperação de ruas, ele afirmou que na próxima semana deve dar início às obras nas avenidas do Distrito Industrial. Enquanto a recuperação não vem, ruas dos bairros do Japim, Raiz, Petrópolis e São Francisco estão quase intrafegáveis. 6h14 em Manaus. Cerca de 91,34% da população do Amazonas já foi imunizada durante a campanha de vacinação contra a influenza A, iniciada no dia 20 de março. O estado sofreu um surto da doença que causou 34 mortes em 2019 e atualmente lidera o ranking de vacinação do país. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pelo Ministério da Saúde. A meta do Amazonas é imunizar mais de 1,1 milhão de pessoas, com prioridade para aquelas que estão nos grupos de risco, como crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, trabalhadores da saúde, idosos, entre outros. Logo abaixo do Amazonas estão os estados do Amapá com 83,81% e Espírito Santo com 69,41%. A reportagem do portal UOL, publicada ontem sobre o aumento da despesa do Senado com viagens internacionais de seus parlamentares, diz que o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, fez o maior gasto com passagens para uma viagem ao Catar no mês de abril. De acordo com o site, para o deslocamento de 5 dias, a casa gastou com o MDBista mais de R$75 mil, sendo 33.103,33 com 5 diários de R$8.257,60. O vereador Sassá da Construção Civil, que é do PT, informou em tribuna na manhã de ontem na Câmara Municipal que vai solicitar a interdição da rodoviária de Manaus por meio de uma representação no Ministério Público do Estado. O pedido, segundo o parlamentar, é em decorrência da situação de abandono que o local se encontra. Membro titular da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Cabo Maciel, líder do PL, confirmou que o governador Wilson Lima do PSC libera a primeira parcela do total de 70 milhões do Fundo de Fomento, Turismo e Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas, o FTI, destinado em 2019 para custeio de despesas na área de saúde nos municípios do interior. De acordo com Cabo Maciel, dessa primeira parcela foram liberados 17,5 milhões de reais. Todos os 61 municípios do interior foram beneficiados com valores que variam de R$142.985,56 a R$1.966.795,43. O parlamentar destacou os maiores valores que serão recebidos pelos 6 primeiros municípios, como Presidente Figueiredo, R$1.966.795, Quari, R$1.179.663, Itacoatiara, R$892.026, Parintins, R$621.907, Manacapuru, R$620.060, Maués,
R$512.677. O secretário especial de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura, Luiz Antônio Daban Garcia, será no Amazonas nesta quinta e sexta-feira para averiguar de perto a questão fundiária no estado. A visita foi articulada pelo deputado federal Sidney Leite, do PSD, em face do passivo fundiário do estado e da crescente tensão entre fazendeiros e populações tradicionais, indígenas e quilombolas em municípios como Boca do Acre, Canutama, Humaitá e Altazes. Agora 6h17. Projeto de lei do reajuste salarial dos professores já tramita na Assembleia Legislativa e pode ser votado até a próxima quarta-feira. A reportagem é de J. Rai. O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado estadual Josué Neto, disse que o projeto que trata do reajuste dos professores já está tramitando na casa e poderá ser votado até a próxima quarta-feira, dia 22. Em entrevista concedida ontem, Josué Neto informou que a votação da proposta vai depender das conversas com a categoria e com o Poder Executivo. A greve dos trabalhadores da educação já completou 30 dias em todo o estado. Abre aspas. Hoje nós estamos no primeiro dia de tramitação e a previsão é que na próxima quarta-feira, dia 22, possamos votar essa matéria com a apresentação de emendas para atender aos professores. Não haverá tramitação em forma de urgência. Estamos voltando para o marco zero. Fecha aspas, disse o presidente da ALEAN. A matéria de autoria do governo do estado chegou ao parlamento no fim do expediente da última terça-feira e prevê reajuste de 4,73%. Ontem a proposta entrou na pauta sob o número 293/2019. Josué Neto se reuniu com representantes da categoria e enfatizou que a Assembleia está cumprindo o que se propôs a fazer anteriormente, que era dialogar com os profissionais assim que a proposta do governo chegasse na casa. O presidente disse ainda que a matéria poderá receber emendas dos deputados ou até mesmo do executivo para que contemple alguns pleitos além dos que já constam no projeto. O reajuste dos auxílios localidade, alimentação e a concessão do vale transporte para professores com carga horária de 40 horas, além de rever o contrato firmado entre a Secretaria de Educação SEDUC e o Plano de Saúde Apivida, são algumas das reivindicações dos profissionais da educação. Abre aspas. O que precisamos fazer nesse momento é sentar, dialogar e é isso que a nossa casa está fazendo para que, em definitivo, a greve seja encerrada. A paralisação não é algo bom para ninguém, nem para aluno, pai de aluno, professor, para o Estado, para a economia. Em Manaus já sentimos o impacto, mas nos municípios do interior o impacto negativo é maior. Fecha aspas, explicou Josué Neto. Para o Jornal da Manhã, J. Polícia. A Polícia Federal deflagrou na manhã de ontem a Operação Arcanjo com o objetivo de desarticular uma organização criminosa transnacional estável com estrutura hierárquica definida, voltada para o tráfico internacional de drogas e a lavagem de dinheiro no estado, com ramificações na Colômbia e no Peru. De acordo com a Polícia Federal, foram cumpridos 10 mandados de prisão preventiva, 2 mandados de prisão temporária e 4 mandados de busca e apreensão, além de executado o bloqueio de diversos bens móveis e imóveis adquiridos com os recursos obtidos a partir do tráfico internacional de drogas. Os envolvidos responderão pelos crimes de organização criminosa, tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. Pellegrini está em execução a Operação Anubis da Secretaria de Segurança Pública. Pois é, Paulo Guerra, a Operação Anubis nesse momento no bairro da União, mais uma vez no bairro da União, Paulo Guerra, um dos bairros onde tem a maior incidência de tráfico de drogas. 170 policiais, entre civis e militares, estão agindo nesse momento dentro do bairro. Os alvos são, Paulo Guerra e ouvintes, uma facção criminosa originária do Rio de Janeiro, que vem cometendo vários homicídios e também assaltos na cidade, traficando drogas. A Secretaria de Segurança está aí com policiais civis e militares dentro do bairro da União, ao comando do Coronel Bonatti, que é o secretário de Segurança, que está comandando pessoalmente a operação.
Pois é, essa operação, como acaba de dizer o Pelegrini, tem como alvos membros de uma facção criminosa originária do Rio. E a operação começou a partir, Pelegrini, da investigação de um triplo homicídio registrado em novembro do ano passado. Pois é, Paulo, esse crime foi atribuído a essa facção criminosa, daí em diante começaram as investigações, o Serviço de Inteligência da Polícia Militar, da Secretaria de Segurança como um todo, começou a investigar e outros crimes também foram aparecendo e caíram aí, né, na malha da polícia como praticados por essa facção criminosa, como você já disse, Paulo, originária do Rio de Janeiro, que já tem sua ramificação em Manaus. Pelegrini, falávamos ainda há pouco de 2 mortes, já aconteceu mais uma? Houve mais uma, Paulo Guerra, às 5h40, houve um outro assassinato, foi na rua Leonor Armstrong, isso fica no bairro Gilberto Mestrinho, proximidades ali do bairro Zumbi dos Palmares. O homem foi morto a faca, ainda está no local, Paulo Guerra, o corpo está estendido no asfalto nesse momento, é grande a concentração de curiosos, o Instituto Médico Legal desloca uma viatura para o local nesse momento. Pelegrini, o que mais aconteceu na cidade nas últimas horas? Muito bem, Paulo Guerra, então vamos falar mais e mais de ocorrências policiais. Podemos colocar que uma noite madrugada em pronto-socorro, tranquila. Pronto-socorro 28 de agosto recebeu 4 atendimentos, 2 por acidente de trânsito, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física leve e deu entrada, passou por curativos, logo foi liberado, e uma outra pessoa também vítima de agressão física. No pronto-socorro João Lúcio, no gigante da zona leste da cidade, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma pessoa deu entrada vítima de uma paulada na cabeça. Olha a faca, olha a morte! Uma pessoa deu entrada no pronto-socorro João Lúcio, vítima de faca. Esse homem de 22 anos de idade foi esfaqueado na zona leste da cidade. Entre a vida e a morte, ele deu entrada no pronto-socorro João Lúcio, onde foi muito bem atendido. Todos que procuram pronto-socorro João Lúcio são muito bem atendidos pelos anjos da vida, os médicos, os enfermeiros e os técnicos de enfermagem sempre prontos a salvar vidas. Pronto-socorro Platão Araújo, este também localizado no coração da zona leste da cidade. Eram 22h30 quando um homem dava entrada no pronto-socorro Platão Araújo, entre a vida e a morte. Ele foi vítima de espancamento e deu entrada com a cabeça estourada no Platão Araújo, onde nesse momento está passando por tratamento. Já não corre risco de morte, graças também à ação dos funcionários do pronto-socorro Platão Araújo. Vítima de agressão física. Era por volta, Paulo Guerra, de 22h em Manaus. O Flamengo acabava de meter 1-0 no Corinthians pela Copa do Brasil. Tava tudo tranquilo, os flamenguistas estavam alegres. Neste mesmo momento, um homem apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e algumas pauladas. Ele levou uma violenta paulada na cabeça. Foi logo após o jogo e ele deu entrada às 22h desacordado, não sabia nem da onde ele estava vindo e usava uma camisa do Flamengo, daquela antiga, que estava escrito ainda o nome do guerreiro. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, mais uma morte no Conjunto Cidadão 12, mais um que tomba, mais um que parte dessa para pior, no Conjunto Cidadão 12. Era noite de ontem, quando um corpo foi encontrado com marcas de tiros,
com vários balaços, várias marcas de tiros espalhadas pelo corpo. O cadáver foi encontrado, era por volta de 23h30. Mais um crime, mais um corpo no conjunto Cidadão 12, e os moradores clamam por policiamento dentro do conjunto. O conjunto Cidadão 6 está sim precisando de uma atenção especial da Secretaria de Segurança. Morte no bairro Monte das Oliveiras. Um bandido morreu e tudo aconteceu assim. Era noite de ontem. Tudo parecia tranquilo ali na área do Monte Pascoal e Monte das Oliveiras, onde aconteceu o crime, ali naquela área, ali naquela fronteira. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o motorista de aplicativo estava trabalhando desde o começo do dia para sustentar a família. Ele trabalhou e trabalhou muito. Quando chegou a noite, apareceram dois bandidos, dois gaiatos para roubar o dinheiro do motorista de aplicativo. Ele foi atacado por homens que estavam em uma motocicleta. Daí, depois do assalto, os dois da moto tentaram fugir. O motorista de aplicativo foi atrás. Os motoqueiros se desequilibraram. Os bandidos se desequilibraram. Um deles conseguiu fugir, caiu da moto, levantou e correu. O outro tentou correr, mas foi contido pela população. Populares pegaram o bandido e deram murros, chutes, socos, pontapés, rabo de arraia, bofete, pauladas, tijoladas, pedradas, cacetadas. E o bandido não resistiu aos ferimentos. O bandido morreu na cacetada, morreu na paulada. Ele usava tornozeleira eletrônica, já estava dizendo que não era boa bisca, e morreu na paulada, morreu na mão de populares que fizeram justiça com a própria mão. O bandido morreu como porco, com paulada na cabeça. Era miolo estourado, era massa encefálica jogada no asfalto. O sangue do bandido melava o asfalto e ele morreu. E morreu na hora. O SAMU ainda chegou para somente constatar a morte. O bandido morreu na paulada, na mão de populares na área do bairro Monte das Oliveiras. Quem quer roubar, quem quiser morrer, é só roubar lá no Monte das Oliveiras. Lá a moçada não dá sopa não. Mata os bandidos na paulada. E assim aconteceu a noite de ontem, quando um bandido foi assaltar um trabalhador que estava trabalhando para sustentar a família, e o bandido chegou lá usando tornozeleira eletrônica, foi roubar e partiu desta para pior. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Rua Leonor Armstrong, próximo ali à faculdade que tem ali no bairro Zumbi dos Palmares, próximo também ali à Vila Popex. O corpo está lá. Nesse momento está o homem que foi assassinado a facadas entre a faculdade Adicam e a Vila Popex. O corpo está lá, no meio da rua. Esse homem foi assassinado a facadas, ainda em circunstâncias misteriosas. Ninguém viu, ninguém sabe por que foi que esse homem foi assassinado agora há pouco, por volta das 5h40. O carro-tumba do Instituto Médico Legal está em deslocamento. O Departamento de Perícia Técnica Científica também está nesse momento se deslocando para a área para fazer os primeiros procedimentos de perícia. A Polícia Militar já está na área, como sempre. A PM é a primeira a chegar. Os policiais da PM já estão nesse momento na área onde aconteceu
o crime. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro também rapidamente já está com a equipe em campo para os primeiros procedimentos de investigação em relação a esse crime, que por enquanto tem circunstâncias misteriosas. Esse homem que foi morto na comunidade Gilberto Mestrinho, bairro Zumbi dos Palmares, na rua Leonora Armstrong. Os demais coleguinhas, é só se deslocar para a área que o corpo ainda está no local. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 56 exames de corpo de delito. Lembrando a você, ouvinte da Difusora, está ligando o rádio agora, a Difusora já informou que a Operação Anubis, desencadeada pela Secretaria de Segurança, está em curso nesse momento no bairro da União. O objetivo dessa operação é o combate ao tráfico de drogas e também os alvos são membros de uma facção criminosa originária do Rio de Janeiro que já tem ramificação em Manaus. Mais de 170 policiais, entre civis e militares, estão agindo nesse momento na Operação Anubis, no bairro da União. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Esportes. E vamos começar falando de loterias. A Mega Sena já está acumulada em 7 milhões. Ninguém acertou as dezenas ontem no concurso 2151. Dezenas sorteadas 02, 14, 18, 29, 36 e 38. A quem não saiu para 80 apostas, cada uma recebe R$23.556. A Confederação Brasileira de Futebol anunciou no fim da manhã de ontem o grupo de 22 jogadores dos 23 anos convocados para a disputa do torneio de Toulon, que vai ser disputado entre 1º e 15 de junho, período no qual serão realizados os jogos de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Essa é a primeira etapa da preparação para o Pré-Olímpico da Colômbia em janeiro de 2020. A competição classificará 2 seleções para os Jogos de Tóquio, chamados pelo técnico André Jardine. Jogadores como Matheus Vital e Pedrinho do Corinthians, Antony do São Paulo, Rodrigo dos Santos, Pedro do Fluminense, Guga do Atlético Mineiro, Matheus Henrique do Grêmio, Iago do Internacional e Renan Lodi do Atlético estão fora de duelos importantes pela Copa do Brasil. Todos estão na faixa etária exigida para brigar pelo bicampeonato olímpico no Japão. O Fluminense mostrou raça e arrancou o empate em 1-1 com o Cruzeiro ontem à noite no Maracanã pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O gol do Cruzeiro foi marcado por Pedro Rocha. Já pelo lado dos tricolores, João Pedro foi o encarregado de evitar a derrota em casa. O Flamengo foi a Itaquera e, mostrando toda a sua força, venceu o Corinthians por 1-0, gol de William Arão. No Independência, o Atlético Mineiro empatou com o Santos em 0-0. Hoje, pela Copa do Brasil, tem Fortaleza e Atlético do Pará. Últimas notícias. Em um dia de tensões no mercado financeiro, a Bolsa de Valores caiu e a moeda norte-americana fechou no maior nível em 7 meses. O dólar comercial no encerramento desta quarta-feira foi vendido a R$13,996, com alta de 2 centavos, ou 0,51%. Esse foi o maior valor de fechamento desde 1º de outubro, semana do primeiro turno das eleições, quando a cotação tinha atingido 4,18. O nervosismo também refletiu isso no mercado de ações. O Ibovespa, principal índice da B3, encerrou o dia com queda de 0,51% aos 91.623 pontos. Esse é o nível mais baixo em 4 meses e meio desde 3 de janeiro. Saem hoje dados detalhados do primeiro trimestre sobre o desemprego. A taxa de desemprego no Brasil subiu para 12,7% no trimestre encerrado em março, atingindo 13,4 milhões de pessoas, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, maior taxa de desemprego desde o trimestre terminado em maio de 2018. Casos de urgência e emergência de beneficiários de planos de saúde podem ficar fora dos prazos de carência. A mudança está prevista no projeto de lei do Senado, aprovado na Comissão de Assuntos Sociais nesta quarta-feira. A iniciativa da senadora Rose de Freitas do Espírito Santo também reduz para 120 dias o período de carência nas internações hospitalares. Hoje a legislação define prazos de carência de 24 horas para atendimento de urgência e emergência, 300 dias para parto e 180 dias para cirurgias. O deputado federal Eduardo da Fonte, PP de Pernambuco, será interrogado hoje por um juiz auxiliar do ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no STF.
na ação penal na qual responde por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O deputado pernambucano é acusado de receber R$300 mil da construtora OTC para beneficiar a empresa com um contrato na Petrobras. O caso teria ocorrido entre 2009 e 2010 durante seu mandato anteriormente como deputado federal. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, afirmou em entrevista à Globo News que se houver alguma invalidade, caberá ao Supremo Tribunal Federal ou ao Congresso Nacional revisar o decreto do presidente Jair Bolsonaro que mudou regras sobre o uso de armas e de munições. Um relatório do Ministério Público do Rio aponta que há indícios de que o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, comprou e vendeu imóveis para lavar dinheiro. De acordo com o documento, também há elementos que indicam a prática de organização criminosa em seu gabinete na Assembleia Legislativa, quando era deputado estadual no Rio de Janeiro. O documento sigiloso foi obtido pela revista Veja. O relatório foi usado pelo Ministério Público para justificar à Justiça o pedido de quebra do sigilo bancário e fiscal de 95 pessoas e empresas relacionadas a Flávio. O relatório aponta que o senador lucrou mais de 3 milhões com a negociação de 19 imóveis. Convocado pela Câmara dos Deputados para explicar cortes na educação, o ministro Abraham Weintraub afirmou não ser responsável pelo atual contingenciamento de verbas no setor e que a prioridade do governo é o ensino básico, fundamental e técnico. A sessão foi tensa e tumultuada e foi convocada para o mesmo dia das manifestações contra o bloqueio de verbas anunciado pelo Ministério da Educação. Houve protestos em cidades de todos os estados e no Distrito Federal. Universidades e escolas também fizeram paralisações. Jair Bolsonaro será homenageado hoje em Dallas, nos Estados Unidos, com a entrega do prêmio Personalidade do Ano pela Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos. Antes ele irá se reunir com empresários. Ontem se reuniu com o ex-presidente americano George Walker Bush. Nos Estados Unidos, o presidente disse que tem se informado pela internet sobre as manifestações contra os cortes na educação que aconteceram em dezenas de cidades brasileiras. Ele disse que bloqueia a verba porque precisa e chamou manifestantes de idiotas úteis e massa de manobra, declaração que esquentou os protestos no país. O mundo agora. Uma linha de alta tensão elétrica operada pela empresa PGE foi a causadora do incêndio mais mortífero da história da Califórnia, nos Estados Unidos, que no ano passado matou 85 pessoas ao consumir em chamas uma cidade de 26 mil habitantes. A disputa presidencial americana marcada para novembro de 2020 já começou. Até ontem, 23 candidatos já declararam a intenção de concorrer à nomeação democrata. No lado republicano, um candidato concorre à nomeação além do atual presidente Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, proibiu nesta quarta-feira que empresas norte-americanas utilizem equipamentos de telecomunicações estrangeiros que, segundo ele, coloquem em risco a segurança nacional, medida que afeta principalmente a China. Trump declarou emergência nacional para firmar o decreto. Apesar de não dizer explicitamente o texto do decreto, atinge em particular gigante chinês de telecomunicações, Huawei. O governo dos Estados Unidos suspendeu todos os serviços aéreos de passageiros e cargas para a Venezuela, alegando questões de segurança. O Departamento de Transportes informou que a decisão foi adotada de acordo com os departamentos de Estado e de Segurança Interna após a conclusão de que as condições na Venezuela ameaçam a segurança de passageiros, aeronaves e tripulações que viajam para ou a partir daquele país. A lei federal americana autoriza o governo a adotar medidas imediatas para suspender o direito das empresas aéreas, incluindo estrangeiras, de prestar serviços comerciais entre os Estados Unidos e outros países por motivo de segurança. O ex-líder político do ETA, José Antônio Urrutia, ou Bengoechea, mais conhecido como Josu Ternera, foi detido nesta quinta-feira na França depois de passar 17 anos foragido da justiça espanhola. A detenção de um dos dirigentes históricos da organização separatista Armada Basca de Sorvida há um ano aconteceu nas primeiras horas do dia na localidade de Salancher, nos Alpes franceses, anunciou o Ministério do Interior espanhol em um comunicado. Ternera, de 68 anos, é descrito no comunicado como militante da organização terrorista ETA, mas procurado pelas forças policiais tanto espanholas como francesas. Representantes do governo de Nicolás Maduro e da oposição da Venezuela mantêm conversas em Oslo com a Noruega como mediadora para tentar solucionar a crise no país sul-americano, informaram hoje vários veículos de imprensa noruegueses. De acordo com a emissora pública NRK, que cita fontes às negociações e os contatos
Começaram em Cuba e várias reuniões realizadas em um local secreto em Oslo, mediado pelo Ministério das Relações Exteriores da Noruega, que se recusou a comentar. A delegação do governo é composta pelo ministro das Comunicações, Jorge Rodrigues, e pelo governador do estado de Miranda, Héctor Rodrigues, enquanto pela oposição estão o segundo vice-presidente da Assembleia Nacional, Stalin Gonzalez, o ex-deputado Gerardo Brecht e o ex-ministro Fernando Martínez Montola, segundo a NRK. As duas delegações viajaram hoje para Caracas depois de uma nova rodada de contato, segundo a televisão pública norueguesa. Ao contrário de outros países europeus, a Noruega, que não faz parte da União Europeia, não reconheceu o líder da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino após sua autoproclamação em janeiro, mas sim mostrou seu apoio e pediu a retomada do diálogo e novas eleições. A Noruega tem sido um facilitador em cerca de 20 processos de diálogo nas últimas décadas, como o que levou à assinatura dos acordos de Oslo entre israelenses e palestinos ou as conversas entre o governo colombiano e as Farc. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quinta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Atos contra bloqueio de verbas da educação mobilizam manifestantes em mais de 200 cidades nos 26 estados e no DF. Folha de São Paulo. Governo publica decreto para que motorista passe a contribuir com o INSS. O estado de São Paulo. Congresso facilita a interação de usuário de drogas e endurece pena de grande traficante. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. LDO não prevê reajuste de salários nem nomeação de servidores em 2020. Valor Econômico. Ministério Público Federal pede suspensão imediata de decreto sobre porte de armas. Estado de Minas. O que está por vir pode derrubar o capitão eleito, diz Carlos Bolsonaro em rede social. Jornal do Comércio no Recife. Não vou admitir ser chamado de mentiroso, diz capitão Wagner sobre o governo Bolsonaro. Diário do Nordeste em Fortaleza. Polícia prende 4 mulheres pelo espancamento e morte de jovem em Sobral. Porto Alegre, 0 hora. Sessão com o ministro da Educação tem xingamentos, ameaça de briga e repressão ao diabo. As edições impressas locais, o Centenário Jornal do Comércio. Produção de bicicletas é recorde no Polo Industrial de Manaus em abril. Em tempo. O país reage contra cortes na educação. A crítica. FTI, recursos para a saúde, 17 milhões no interior. Agora. No Monte Pascoal, suposto assaltante é linchado. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini. Trabalhos técnicos de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5 horas e 45 minutos.